Para você ligado na programação da TV Viena, nós estamos de volta aqui na Clínica Dias, novamente com o Dr. Luiz Fernando, e nós vamos estar falando com você sobre prótese. No nosso último encontro, nós mostramos a estrutura aqui do hospital, da Clínica Dias, da parte hospitalar, da parte de estrutura física e também da equipe que é composta, né? Porque não é o médico, não faz sozinho, né, doutor? Há um instrumentador, anestesista e há toda uma equipe por trás. E começamos a falar um pouquinho sobre prótese e hoje a gente vai apresentar e falar da tecnologia que está aplicada atrás, que dá segurança para o paciente que faz a sua escolha. Perfeito. Essas próteses inicialmente foram fabricadas por uma empresa, ela era chamada Dow Corning. Dow Corning não existe mais, mas era uma marca de prótese, Marco, que dava muita complicação, porque não tinha o alto grau de tecnologia que elas dispõem hoje. Okay. Porque o que seria ideal de um material como esse? É que ele não tivesse nenhum tipo de rejeição pelo organismo, que ele fosse totalmente inerte. Na verdade, existe essa possibilidade sim, tá? A gente chama isso de contratura capsular. A contratura capsular é uma, entre aspas, rejeição do organismo àquele corpo estranho, porque a prótese é um corpo estranho, mas que hoje ela é muito, mas muito pouco frequente. Muito provavelmente pelo alto grau de qualidade do produto. Quando você, há muito tempo atrás, pegava um produto desse, por exemplo, e colocava um papel filtro embaixo, absorvente, no dia seguinte você levantava, ficava um halo de gordura, porque tinha o que a gente chamava de bleeding, que é o sangramento, entre aspas, do silicone pela parede. Porque a prótese ela é composta por uma capa, que é isso que retém o silicone, e o silicone interno, que antigamente era silicone líquido mesmo. Okay. Né? Hoje, você mostrou até na última entrevista, que o silicone ele é coeso. A gente utiliza o silicone que o gel dele é coeso. E esse silicone é o silicone que a gente chama de grau médico. Então, é um silicone feito para ser colocado em ser humano mesmo. Tá? Bom, então a qualidade da prótese fez com que diminuísse a possibilidade, não eliminasse, mas diminuísse a possibilidade de ter complicação como essa rejeição que eu comentei com você. Agora, doutor, quando principalmente a gente está falando aqui de mama, né? A mulher define em vir procurar o profissional e falar, bom, vou fazer, muitas vezes por uma correção, por uma mama ser maior que a outra, ou por pouco volume, ou seja lá o que for. Ela já vem com alguma coisa na cabeça, porque hoje o doutor Google é difícil, né? Ele ensina muita gente, e muita coisa errada também. Mas de repente vem, eu quero tantos ml, eu quero um formato redondo, formato de pera, formato de gota, sei lá como que é definido isso. O médico tem que ter essa feeling de ouvir, certo? E fazer a indicação correta, porque muitas vezes a pessoa não consegue imaginar o resultado final. A gente vê nos Estados Unidos que a mama lá, as mulheres querem aquela coisa redonda, grandona, muitas vezes até meio que aberta. E o Brasil tem a brasileira, ela tem uma outra estrutura física, certo? E por um país tropical, o corpo mais à mostra, isso é modismo, varia de país para país. Como é que funciona essa eleição? Como que é feito o tratamento dentro do consultório agora, né? Para relação médico-paciente? O paciente quando chega e passa numa consulta e tem a indicação da cirurgia chamada mamoplastia de aumento, que é a inclusão de prótese silicone, você avalia o paciente, eu pessoalmente tiro uma série de medidas e vejo qual que é o desejo do paciente. Eu jamais digo para o paciente ou permito que o paciente estipule um volume de prótese. Eu quero tal volume. Eu acho isso muito estranho, porque quando o paciente chega e fala assim, olha, minha amiga colocou X, por exemplo, colocou 300 ml e ficou lindo, eu quero 300, não quer dizer que o 300 vai dar o mesmo resultado para você. Por quê? Porque a somatória, o que é o resultado final de um volume mamário? É o tecido mamário da paciente mais a prótese. Então, para dar o mesmo volume, a sua amiga teria que ter o mesmo volume de mama seu. O que isso é muito difícil. Até não acontece às vezes na própria paciente. Você comentou de assimetria. Quando você recebe paciente com mamas diferentes, você tem que colocar próteses de volumes diferentes. Porque o objetivo é não assimetria absoluta, porque isso é praticamente impossível. Nenhuma mulher tem uma mama exatamente igual a outra, mas você tem que diminuir o máximo possível a assimetria que mamas muito diferentes apresentam. Perfeito. Então você pode colocar na mesma paciente prótese de tamanho de volume diferente. Tá? Então, a gente trabalha muito com molde. A molde é uma prótese
não é para usar no paciente, ela é reesterilizável, que você utiliza no intraoperatório, ficou adequado o tamanho, aí você tira o molde e coloca a prótese definitiva. E o paciente, muitas vezes, ele vê fotografia antes para ter uma ideia do tamanho que ele quer. Isso aqui eu acho pequena, isso aqui eu acho grande. Se ele estiver mostrando para mim fotografias de mamas muito grandes, eu tento induzir a ser mama menor. E se ele mostrar foto para mim de mama que é parecida com a dele, eu falo, você não precisa de prótese. Então isso nós vamos conversando com o paciente aqui e nós vamos explicando, porque isso, Marco, é mais comum um paciente muito jovem. O paciente que não é muito jovem, às vezes ele quer exagero. E ele quer exagero dos dois lados. Se ele tem mama muito grande, ele quer que você diminua muito. E se ele tem mama muito pequena, ele quer que você aumente muito. Isso não é uma regra, mas isso acontece. Então você explica para o paciente, olha, se diminuir muito, sua mama não é legal. No caso de prótese, se aumentar muito, não é legal. Tem a questão de limitação. Como você pode imaginar que uma mulher com prótese de 1,5 litro em cada mama pode desenvolver algum tipo de atividade física? Exatamente. Tem alteração no dia a dia dela, é muita coisa. Alteração da coluna, a pele vai gerar estrias. Então isso daí é um extremo absurdo. Estou falando porque você comentou de americanas. Exato. E as norte-americanas muitas vezes têm esse aspecto. Às vezes elas fazem competição para ver quem tem a mama maior. Aí não tem como ficar natural. Prótese enorme, Marco, não tem como ficar natural, porque ele é tão grande que vai ficar. Então você pergunta, por que dá aquele resultado artificial, aquele resultado bolinha marcado? Porque o paciente tem pouca cobertura, tá? Ou porque ele está tendo uma complicação que é a contratura, ou então porque colocou prótese muito grande. Então você vai ter que avaliar o paciente, explicar ao paciente e, infelizmente, tem paciente que procura exatamente para ter o resultado artificial. Ela quer mostrar que ela tem prótese. E isso não é o ideal. O ideal é a maioria dos pacientes, que acontece com a maioria dos pacientes, que chega e fala, eu queria aumentar minha mama, mas eu queria um resultado natural. Tá? Eu não quero que as pessoas percebam. Né? E isso é interessante. E uma coisa também que é importante a gente salientar, que as indústrias estão fazendo com que o toque seja cada vez mais natural também, né? Sim. Para que não tenha realmente essa comparação, aquela coisa dura, esticada e tal. Agora, uma coisa que eu acho, que o senhor falou, né, que de repente provoca estria e tal. Essa conversa tem que ser feita com o paciente também, né? E existe algum tratamento, um exercício para que vá dando uma alongada, para que essa estria venha não acontecendo? Porque de repente a pessoa vem aqui, ela não pensa comprei um carro zero, né? Não pensa no seguro, não pensa no IPVA, não pensa no som. Né? Então tem coisas que vêm agregadas que a gente acaba não vendo na hora. É isso que é o diferencial do senhor, né? Em estar podendo explicar isso também para o paciente e dando uma consciência do que pode vir a acontecer, tanto de bom e quanto no resultado que de repente não seja aquele que a pessoa vinha com aquela ilusão na cabeça. Sim, eu inclusive oriento o paciente, por exemplo, para todo paciente que vai engravidar, Marco, ele vai ter distensão abdominal. E vai ter, durante a amamentação, distensões periódicas na amamentação. Então a mama vai aumentar por causa do leite, a criança vai mamar, vai diminuir. Então fica esse vai e vem. Isso, dependendo da pele, pode judiar da pele. Então é lógico que o paciente vai ter que usar um creminho anti-estria, hidratante, que ele faz. Ele fez durante toda a gravidez no abdômen e vai fazer na mama também. Então isso ele vai fazer, isso faz parte. Tá? Mas não adianta ele tomar todo o cuidado, evitar, por exemplo, sol, que o sol atrapalha a pele, o sol gera o que a gente chama de fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento precoce da pele. Então ele faz todo esse tratamento e o médico coloca uma prótese extremamente exagerada. Não tem pele que resista, por exemplo, exagero de distensão. Então, o paciente chega e ele não sabe, por exemplo, os riscos de uma cirurgia. Então você tem que explicar para ele, não, isso que você está pedindo não é interessante, ou não é possível, ou pode aumentar a quantidade ou o número de complicações. Agora, doutor, as técnicas, né? A gente ouve falar por baixo do músculo, por cima do músculo, uma injeta pelo umbigo, outra por baixo do braço. Como que é definido isso? Existe, o senhor é uma pessoa altamente, até pelo consultório também em São Paulo, mas participando de muitos congressos e tal, para estar vendo essas técnicas e os casos que são apresentados, né? Então, como definir isso? O paciente que escolhe a técnica que ele quer? Perfeito. Ou o biotipo dele que vai determinar? Inclusive até o formato da prótese que vai ser utilizada. Tá, então vamos lá. Então eu vou usar uma prótese para vocês entenderem mais ou menos e vou dividir
essa questão de técnica em dois grupos básicos. Local por onde a prótese vai entrar e local onde ela vai ficar. Vamos começar de onde ela vai ficar, que você perguntou primeiro. Então, a prótese pode ser colocada atrás, eu estou falando de prótese mamária, atrás do músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior é um músculo que vai do úmero até o gradeado costal e externo. Ele forma como se fosse um leque aqui. Então, eu posso colocar atrás deste músculo, eu posso colocar na frente desse músculo, mas atrás da fáscia desse músculo, ou atrás da glândula. Óbvio que toda cirurgia dessa é atrás da glândula. Toda técnica é retroglandular. Ela pode ser retrofacial ou retropeitoral maior. Até em alguns casos retromuscular total, mas eu não vou comentar agora, que é muito infrequente. Bom, e o que direciona o médico para indicar um caso ou outro? É melhor embaixo do músculo, é melhor em cima do músculo. Eu acho que essa dúvida é o que mais tem aqui. Eu acho melhor em cima e embaixo. Não, na verdade não tem melhor em cima nem embaixo. Você tem que avaliar o paciente. Por que você põe embaixo do músculo? Para utilizar o músculo como cobertura. Se você não precisa de cobertura, basta, não precisa pôr embaixo do músculo. Então, se o paciente tem uma quantidade de mama razoável, você não precisa colocar embaixo do músculo. Mas eu quero. Às vezes o paciente fala, eu quero, porque isso. E você até pode fazer, porque não tem problema o paciente ter uma quantidade de mama e você colocar embaixo do músculo. Não tem. É só que o músculo, ele é utilizado como uma cobertura adicional. Se você pegar essa prótese, se eu colocar, por exemplo, uma folha aqui em cima, um lençol, você vê a prótese, você palpa a prótese. Se eu puser 10 cobertores, você não vê nada, porque você está com cobertura. Então, um paciente que tem muito pouca mama, fininho, pouco tecido mamário, pele fina, se você colocar embaixo da glândula, tem mais chance de ficar arredondado, marcado, artificial, por causa da pouca cobertura. Nesses casos, eu coloco embaixo do músculo sempre. Mas doutor, e se o músculo for extremamente fino e mesmo assim ficar marcado? Bom, eu coloquei toda a cobertura possível no seu caso. Então ficou marcado porque não tinha mais cobertura para ser utilizada. Perfeito. Então a cobertura depende da avaliação. Mas tem médico que só coloca embaixo, tem médico que coloca em cima. Isso é individual. No nosso caso, a gente individualiza para cada paciente. Então é a via periolar inferior, a via do sulco inframamário, sim, e a via axilar. Qual que é a indicação? Na verdade, a indicação é, se não houver contraindicação para tal via, é preferência do paciente. Então, por exemplo, se o paciente tiver flacidez mamária e essa flacidez com a inclusão da prótese, eu consigo ainda ressecar um pouquinho de pele, eu consigo retirar a pele pela areola. Então, eu vou fazer pela areola. Eu não vou fazer uma incisão pela areola e embaixo do braço e no sulco também. Então, eu indico pela areola, quando tem flacidez de pele. Claro, se a flacidez é muito grande e for precisar de um T, não. Mas quando tem um pouquinho de flacidez, você consegue resolver pela areola. A areola muito pequena, é difícil você fazer pela areola. Então, vamos imaginar um paciente que vem para a inclusão de prótese mamária que não tem flacidez, que tem a areola de um tamanho normal, que é em torno de 4 centímetros. Então, ela pode ser, teoricamente, por qualquer via. Pode ser pelo sulco, pela areola ou embaixo do braço. Qual que vai ser a indicação? A indicação é feita pelo paciente. Eu falo para o paciente, eu preciso de uma via de acesso para incluir sua prótese. Por onde você prefere que seja feito o cortinho, que vai ser onde você vai ter uma pequena cicatriz? Você prefere ter essa cicatriz embaixo do braço, embaixo da mama ou na areola? Depende. Eu não queria ter cicatriz na minha mama. Eu não queria, então vamos fazer pela axila. É uma técnica extremamente simples e dá resultados excelentes. E não está associada a aumento de complicação em absoluto em relação às outras técnicas. Agora, doutor, nós estamos vendo aqui várias próteses. Hoje no Brasil, o que é mais utilizado, né? Até o senhor está, como a gente já disse no início e na outra matéria também, sempre atualizado. O tipo da prótese que está sendo utilizada hoje, né? No Brasil é aquela em forma de gota, aquela mais redonda. O que a brasileira hoje procura mais ou depende do corpo do paciente, do biotipo dele? A forma de gota, tá? Ou a gente chama de anatômica, é uma prótese assimétrica, porque tem 3 medidas, ela tem projeção, altura e largura. A redonda só tem projeção e largura, porque ela é uma prótese simétrica. Então eu, pessoalmente, utilizo mais a redonda. Eu utilizo mais ou menos em 5% dos casos a prótese anatômica, em casos específicos. O paciente não quer muita projeção superior, o paciente não quer
um arredondamento, se bem que o arredondamento da redonda se dá geralmente por exagero de tamanho. Tá? Então a gente não vê, talvez até por isso que eu não use tanto, eu uso muito pouco anatômica, porque a gente tem um resultado muito natural e anatômico com a própria redonda. Tá? Perfeito. Então nós temos a cobertura pode ser lisa, tá? A cobertura pode ser de texturizada, como essa aqui, ou pode ser com uma espuminha de poliuretano, como essa aqui, por exemplo. Ó. Só que essa espuminha eu pessoalmente não utilizo prótese de poliuretano, mesmo porque as duas marcas que eu trabalho não fabricam poliuretano, que é a Mentor da Johnson e a Anatrell da Allergan. Que são as duas maiores e mais seguras indústrias hoje que existem no mundo, né? Que têm entrada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até deu entrada para a Silimed o ano passado, mas não para poliuretano, só para texturizada. Bom, então eu falei forma, falei parede, né? E tem também o conteúdo que é gel coeso. Então, o conteúdo de gel líquido ou salina, que eu falei agora há pouco, salina a gente nunca usa. E tem também as próteses muito pouco frequentes, que a gente chama de mais de um lumen. Essa prótese aqui, todas essas próteses que vocês estão vendo aqui é único lumen, mas tem as próteses de duplo e até de triplo lumen, que eu não ponho, mas de vez em quando eu recebo de colega, o colega lá no Einstein, ele é chefe do serviço de mama, e às vezes ele manda para mim, olha, você vai ver, você vê a prótese no exame, você vê que uma parte é silicone, na outra é soro. Nós trabalhamos com uma prótese da Mentor, mas não deu certo porque não vingou, porque ela não teve venda, então tirou do mercado. Mas era uma prótese que você colocava, era uma prótese de silicone, normal, gel de silicone, que tinha um reservatório para você colocar líquido. Então, e o paciente podia fazer isso até um mês depois. Só que isso era uma diferença muito sutil, encarecia muito, porque essa prótese era 3 a 4 vezes o valor de uma prótese normal. E não teve aceitação que eles tiraram do mercado porque não teve venda. Né? Mas as próteses de duplo e triplo lumen ainda são comercializadas, mas assim, numa quantidade muito pequenininha. Agora, o aprimoramento da técnica, o aprimoramento também da prótese hoje permitiu com que tenha um acesso maior a praticamente todas as classes sociais, né? Ou seja, para correção de tamanhos e tal, ou mesmo para o prazer do paciente em ter aquele corpo que ele sempre sonhou, não é isso? Existe uma procura maior e uma quantidade de cirurgias de inclusão de prótese de silicone mamário, maior número realizadas, por exemplo, 2015, 2014, em relação aos outros anos. E esse aumento deveu-se também, não só ao aumento da qualidade do material, como também ao aumento da divulgação. Então, se você imaginar, por exemplo, 10, 15 anos atrás, a quantidade de prótese de silicone que se colocava mamário era bem pequeno. E até de conceito, porque no Brasil se fazia muito mais mamoplastia redutora. Agora o brasileiro está valorizando mais aquela história que o brasileiro gostava de mama pequena e bumbum grande. Não é bem assim, né? Porque a mama com volume maior valoriza, as pacientes ficam muito felizes, melhora o psicológico, isso é nítido, Marquinhos, nítido. Nossa, minha vida até dá impressão, eu acho que até exagero aquilo que você falou na outra entrevista, jogando futebol, que ele fez questão de mostrar. A mulher mostra uma felicidade quando põe a prótese, ela fala assim, nossa, eu não sei por que eu demorei tanto para fazer isso. Então isso é interessante. Muitas vezes até eu, ou o leigo, não tem ideia de como o efeito psicológico é intenso, porque a gente tem mais noção do efeito físico que provoca. Exato. Mas o efeito psicológico também é muito interessante. E o grau de satisfação do cliente, do paciente, né, em estar fazendo um procedimento desse. Olha, nosso tempo está se acabando, doutor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua atenção e pedir a autorização para estar voltando aqui, porque tem mais coisas que a gente gostaria de falar. Tem a prótese de homens hoje, né, que inclusive o homem está levantando o bumbum agora também, né, dando aquela mexendo na panturrilha. E a gente vai estar conversando também um pouquinho mais aí. Eu até peço a você que entre em contato com a gente e solicite aí o que você gostaria de saber em torno de cirurgia plástica, certo? Quais são os mitos, quais são as verdades. Eu acho que a gente até poderia, no próximo encontro, falar disso. Mitos e verdades a respeito de cirurgia plástica. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Obrigado pela sua atenção em nos receber e estaremos de volta, então, o mais breve possível. Perfeito. Eu agradeço a visita de vocês e vamos marcar o próximo encontro, então. É isso aí, olha. Clínica Dias, TV Viena, você está aqui.